Aviso de gatilho. Este vídeo irá tocar no assunto depressão. Olá, eu sou Andy, biólogo, e eu quase terminei um mestrado na linha de pesquisa sistemática e diversidade biológica. Hoje a gente vai conversar um pouco mais diretamente sobre por que eu desisti do mestrado, por que eu abandonei a academia científica. Mas primeiro é importante a gente entender o que é academia científica, como é que ela funciona. A academia científica é o que a gente chama as pessoas que fazem ciência e publicam em revistas, tem a carreira focada nisso, né? Então a gente tem as pesquisas formando a academia científica. Mas então como que você publica um artigo? É muito raro uma pessoa conseguir publicar um artigo 100% dela mesma. Ela sem estar ligada a nenhuma instituição, e a grande maioria vai ser faculdades e universidades. Tem algumas áreas, como a área da saúde, que nós temos outras instituições, como a Fiocruz, que financiam pesquisas. Tem algumas empresas que também financiam pesquisas, só que acabam financiando dentro da faculdade. Então as pesquisas que são lançadas geralmente vão ser por alunos de graduação, e durante o TCC ele publica o TCC, ou durante a graduação ele faz algum estágio, que então ele vai estar produzindo alguma coisa com a supervisão de professores, e daí então vão ser publicados, né? E tem muita gente que não sabe como funciona o tipo de pós-graduação stricto sensu. Stricto sensu, então, é uma pós-graduação especializada, que vão ser os mestrados, os doutorados e pós-doutorados, né? Durante o mestrado, você vai ter várias matérias, dependendo do assunto do mestrado, né? E você vai estar produzindo uma tese ali, uma pesquisa em 2 anos. E durante o doutorado é a mesma ideia, você também vai ter matérias, também vai estar estudando a área ali que é o doutorado, e então vai estar se especializando e vai produzir uma pesquisa nessa área em 4 anos. Inclusive, eu já vi muita gente falando que o mestrado é mais difícil do que o doutorado, porque no mestrado você só tem 2 anos. Então, no mestrado as coisas ficam muito apertadas. O tempo fica muito apertado para você fazer a pesquisa, né? No doutorado você tem ali um tempinho mais para estar manejando isso, né? Apesar de você ter que se aprofundar muito mais, você tem mais tempo para se aprofundar. 2 anos é muito pouco tempo. E daí, pós-doutorado vai ser parecido, você vai estar se especializando mais ainda e também vai estar fazendo alguma pesquisa. Então, a maioria das pesquisas publicadas vão estar ligadas a alguma pós-graduação, certo? Stricto sensu. Que então Vinícius Soares, presidente da Associação Nacional de Pós-Graduandos, ele falou que cerca de 90% da produção científica no Brasil envolve de alguma forma a participação de pós-graduandos e depende de suas contribuições. 90% da produção científica no Brasil depende dessa produção de pós-graduandos, então de mestrandos, doutorandos e pós-doutorados. Ou seja, a produção científica ela está muito ligada às universidades. É muito difícil você fazer ciência fora das universidades. E a gente tem um problema que é bem específico do Brasil, que os professores eles têm que fazer pesquisa, e se você quer ser um pesquisador, você tem que dar aula. Então, se você quer fazer ciência no Brasil e você já fez o teu mestrado, doutorado e pós-doutorado, você vai estar entrando numa faculdade e você vai ser professor nessa faculdade e você vai orientar mestrandos e doutorandos e você vai fazer suas pesquisas. Então, um dos problemas já entra, né? Se você não tem aluno de mestrado e doutorado, é mais difícil para você conseguir um financiamento para fazer pesquisa. Então, fica mais difícil para você fazer pesquisa. Não quer dizer que não consegue, mas ajuda você a fazer mais pesquisas tendo esses alunos de doutorandos e mestrados e pós-graduação assim. E um outro problema é essa pressão de você publicar. Você tem que estar sempre publicando. Então, às vezes, até a pessoa ela tem uma pesquisa muito grande que está sendo desenvolvida e ela se vê forçada a quebrar em várias partezinhas. Não tem como ela esperar ter toda a conclusão de uma pesquisa de anos, sendo que ela tem que postar de tempo em tempo. Mas esse nem é o foco daqui. O foco é a pressão. É a pressão de você estar sempre correndo atrás de uma vaga, de um concurso. Você tem que estar sempre fazendo pesquisa. Você não pode parar de fazer pesquisa. E o próprio sistema de você publicar um artigo em uma revista já tem muitos problemas. A revisão por pares é crucial para a ciência funcionar de maneira correta. Porque revisão de por pares, então você está publicando, certo? Daí você manda lá para a revista que você quer publicar. A revista ela vai mandar esse teu artigo, essa tua pesquisa, para outras pessoas, que elas vão ler e vão verificar se faz sentido o que você está falando, né? Se você não usou métodos errados, ou enfim. Então isso é muito importante. Então, a partir do momento que foi publicado,
foi aceito pela revisão de pares, a gente vai ter uma credibilidade maior da pesquisa, sabe? A gente sabe que teve pelo menos um mínimo ali. E é claro que isso vai variar de revista para revista, é por isso que tem revistas que são mais... que tem mais crédito, digamos assim, né? E isso tem um problema, porque é muito comum pesquisadores especialistas em alguma área receberem uma proposta de você revisar esse trabalho, e essa revisão ela é voluntária, no sentido de que você não é pago pela revisão. E também ninguém vai saber que você fez a revisão. Você tá fazendo essa revisão, porque você sabe que é importante de manter, né, essa revisão por pares para manter a academia científica funcionando, né, as pesquisas funcionando. Tem um problema ali, não é o foco desse vídeo agora, né, mas tem um problema ali na revisão por pares, que é algo que a gente tem que discutir. E outro problema também com a publicação de artigos é que geralmente eles são pagos. Tem muitas revistas que a revista em si ela é paga, certo? Então tem um paywall ali no site, ou você tem que comprar a revista física, mas hoje de todos geralmente tem online, e daí você vai abrir, tem um paywall. Você precisa pagar para conseguir ler esse artigo, o que não é o ideal. E muitos pesquisadores não querem isso, querem que a sua pesquisa seja de acesso ao público, né? Pelo menos ao público científico. Daí, se você publica numa revista que não cobra o paywall, que não cobra para ler o artigo, né? Você tem que pagar para a revista, você tem que pagar para publicar, sabe? E então isso é um problema muito grande para a publicação dos artigos, né? Então esse é um outro problema da academia científica, tá? Mas também não é o foco de hoje. Então como acontece é assim, você termina a graduação, começa a fazer o mestrado. Você publica no mestrado e vai fazer um doutorado numa área próxima, né? No mesmo caminho do mestrado. Você faz o doutorado, publica no doutorado, faz o pós-doutorado, e daí então você vai ficar... Se você não entrar numa faculdade, não ficar numa faculdade concursada, você vai ficar pulando de pesquisa em pesquisa. Mesmo você numa faculdade, se você não tem uma pesquisa acontecendo, você tem que procurar financiamento, você tem que procurar bolsas para fazer mais pesquisas. Isso não é só exclusivo aqui do Brasil, tá? Eu vi um relato, eu queria muito achar, eu procurei muito, não achei, mas era um relato de uma pessoa que fez ciência na Europa. Eu não lembro que país que era, se era a Alemanha ou algum país germânico. Ele tinha um problema que a gente também tem aqui no Brasil, na academia científica, de incerteza. Ele trabalhava na área há 10 anos e ele nunca sabia se no próximo ano ele ia ter um emprego, porque ele precisava fazer pesquisa. Então ele precisava achar financiamento, ele precisava achar alguma bolsa, ele precisava fazer concurso. Então ele estava muito tempo na área como um pesquisador. Ele era um especialista na área e mesmo assim ele estava nesse estresse de estar sempre procurando pesquisa. Então, é muito estressante. Eu não achei o relato dessa pessoa, mas eu encontrei essa pesquisa que mostra a desistência da academia científica ao longo dos anos. Olha, quanto mais tempo passa, mais pessoas desistem. Então, são raras as pessoas que começam na academia científica e se mantêm nela depois de 10 anos. E o principal motivo que essa pesquisa indica é a instabilidade. O principal motivo é a instabilidade de baixar pesquisa e de estar sempre pesquisando novas coisas, enfim. Você está sempre competindo pelo financiamento, pelas bolsas, e tem que estar sempre produzindo, não pode parar de produzir. É uma vida muito estressante. Então, isso é no geral. Conheço muitas pessoas que pararam de fazer pesquisa, que não estão mais na academia científica, né? Pesquisa é algo tão importante para o nosso progresso, sabe? Para a gente entender as coisas melhores, entender o mundo melhor. Então, viver de academia científica é estressante. Ser um professor de universidade parece mil maravilhas, mas você tem que lidar o seu tempo com preparar a aula, dar aula, fazer pesquisa e orientar alunos. Para mim, isso aqui no Brasil é um problema muito grande, porque você tem professores ótimos que são forçados a dar menos aulas porque eles precisam fazer pesquisa, e eles poderiam focar só em dar aula, porque eles gostam de dar aula, sabe? Eu curtiria dar aula em uma universidade, por exemplo. E você tem pesquisadores ótimos que não são tão bons falando, que não são tão bons dando aula. E eles são obrigados a dar aula também. Eles são obrigados a tirar tempo da pesquisa deles para fazer aula, né? E daí você tem muitas histórias de faculdade onde o professor, ele não tinha didática, e às vezes ele nem aprendeu a didática na faculdade, sabe? Esses são só alguns problemas, mas acho que deu pra ter uma noção geral
de como funciona a ciência, a produção de conteúdo. Você vai estar produzindo conteúdo principalmente, então, na faculdade, né? E daí algumas instituições em algumas áreas, principalmente na medicina, a gente vai ter ali umas produções de conteúdo. Então, e até na faculdade também, você vai ter mais em financiamento e mais bolsas de pesquisa para áreas ou da medicina, né, que tem a ver com saúde, ou áreas tipo engenharia que a gente vai ter uma recompensa financeira. É mais difícil, você depende muito mais do governo para áreas como biologia, ecologia, evolução, que as empresas em si, elas não vão estar tanto interessadas em investir. Ecologia ainda assim, preservação do meio ambiente, ainda tem algumas empresas que auxiliam e investem, né? Mas tem outras áreas que é um pouquinho mais difícil de você conseguir financiamento. Então nós temos o problema de publicar em uma revista, né? Que a gente tem as revisões por pares, isso tem seus problemas ali. A publicação paga ou não paga numa revista, isso também tem seus problemas. E depois a pressão de publicar, de ter o Lattes, que o Lattes, para quem não sabe, é tipo o perfil, o currículo do cientista, né? Então eu também tenho um Lattes, tem lá as minhas pesquisas que eu fiz durante a minha graduação, tem os meus cursos que eu fiz, tá tudo lá no Lattes, né? E você publicar o tempo inteiro e ter o seu Lattes lá, né, bem abastecido, é muito importante para te dar credibilidade no que você tá falando e principalmente para você conseguir mais pesquisa, enfim. É uma pressão para você produzir, para produzir mais depois. Eu acho que deu para dar uma resumida do que é a academia científica. Dá para falar muito mais sobre esses problemas que eu mencionei bem brevemente. São problemas que a gente precisa discutir, a gente precisa falar, a gente precisa, né, conversar sobre eles, principalmente a saúde mental dentro da academia científica. Principalmente sobre você lidar com todo esse estresse que fica dentro da academia científica. Mas o foco do vídeo de hoje é eu, né? Sou eu conversando com vocês e desabafando um pouco desse período da minha vida e por que eu não sou mestre em biodiversidade. O que aconteceu? Então, voltando lá atrás, em 2015, eu me graduei em Biologia na Universidade Regional de Blumenau. Então, eu passei uns 5 anos dando aula. Na verdade, mais, né? Mas, enfim, a gente tá indo para 2020 agora. Então, foram 5 anos dando aula e eu sempre tinha esse sonho, esse objetivo de fazer pesquisa. Eu sempre quis fazer pesquisa. Durante a graduação, eu fui em muitos congressos. Eu descobri a área que eu mais gosto, que é filogenia e evolução, um pouco tarde na faculdade. Eu tinha planos de fazer mestrado em genética na UFPR, né? Mas o problema não era entrar no mestrado, o problema era eu ter certeza que eu consegui uma bolsa de mestrado. E com uma bolsa de mestrado, eu não ia conseguir me manter em Curitiba, né? Eu pensei muito, eu pesquisei muito sobre isso e eu não era certeza que eu ia conseguir uma bolsa de mestrado. Se eu conseguisse a bolsa de mestrado, eu ainda teria que trabalhar enquanto que fazia o mestrado. E daí acabou que a vida foi acontecendo e eu fui deixando pra depois. E quanto mais eu deixava pra depois, pior ficava meu currículo porque eu tava mais tempo sem produzir nada. E daí em 2020 eu soube de um programa de pós-graduação na mesma universidade que eu me graduei. E eles tinham um programa de gratuidade para alunos que se formaram naquela universidade, né? Então eu me candidatei e eu consegui, passei lá na prova, eu consegui a bolsa de gratuidade, tava fazendo mestrado de graça na minha cidade, então eu não precisava pagar aluguel. E eu tava dando aula enquanto isso, eu diminuí minha carga horária, né? Então eu já tava ganhando menos, eu tava dando só 12 aulas, só que ainda assim eu tava dando 12 aulas no estado, enquanto que eu fazia meu mestrado. Isso é um estresse a mais, né? Deve piorar tudo. 2020. Você sabe o que teve em 2020, né? Pandemia. Então, no começo, né, a gente começou a ter aula EAD, eu comecei a dar aula EAD, né? E a pandemia com certeza foi um fator muito grande para a saúde mental minha piorar um pouquinho, né? Mas no começo, no primeiro ano, 2020, eu tava feliz, porque eu tava tendo muitas matérias que eu me interessava. Eu tive muitas conversas interessantes com professores e eu estava feliz. No começo do mestrado, eu estava muito feliz fazendo aquele mestrado, porque eu estava aprendendo coisas que eu gostaria de aprender, sabe? E eu estava conversando com pessoas que têm o mesmo interesse que eu. Foi no mestrado que eu descobri o meu artigo favorito. Sim, eu tenho um artigo favorito. Eu já fiz um vídeo sobre,
que é um artigo da reintrodução dos lobos em Yellowstone. É muito legal tu ver a dinâmica das alcateias mudando e tal. Enfim, eu aprendi isso numa matéria do mestrado, então tiveram muitas coisas legais durante o mestrado, né? Mas os problemas começaram quando eu tinha que achar o meu orientador e o tema da minha pesquisa. Então, a minha linha de pesquisa era sistemática e diversidade biológica, então eu realmente queria fazer algo que tenha a ver com sistemática, com filogenia, né? Não consegui fazer na área que eu queria, né? Então, eu gostaria muito de fazer com mamíferos, né? Eu queria muito fazer com mamíferos, mas tinham 2 professores que podiam fazer com mamíferos. Um professor focava mais na morfologia, ele tinha, tipo, eu não lembro agora o número, mas ele tinha, tipo, muitos orientandos, né? Ele tinha, tipo, sei lá, 3, 4 de TCC e mais 1 ou 2 de mestrado. Então, ele não tinha como pegar mais um aluno. E a outra professora, que seria perfeito, porque seria na área da genética, ela tinha só um orientando. O problema é que genética você precisa de dinheiro. Genética você precisa ter o orçamento para fazer as análises genéticas, para você coletar o material e mandar, e geralmente a gente mandava para a China, daí lá eles analisavam e traziam de volta, entende? E mesmo se você fizer no Brasil, também tem valor. A gente não tem as máquinas para fazer as análises aqui nas universidades, sabe? Você tem que mandar para algum lugar para fazer. Então, dinheiro, financiamento. Daí ela falou: olha, infelizmente a gente não tem bolsa, não tem financiamento para fazer uma segunda pesquisa com genética. Então, eu consegui com um outro professor, também era filogenia, né? Também tinha, então, a ver com o assunto que eu queria. A gente ia mexer com genética, só que a gente ia usar as sequências que estão em bancos de dados, né? Então a gente não ia precisar analisar novos, e mesmo se precisasse um pouquinho, ele tinha algum financiamento. O problema é que era com fungos micorrízicos. Fungos micorrízicos são algo muito... Cara, é muito legal. Eu quero fazer um vídeo ainda sobre... É muito interessante como eles funcionam. Que é um assunto interessante, mas é um assunto que eu não sabia nada. É um assunto que eu tive que aprender do zero. Eu aprendi do zero. Eu fiz a minha qualificação, né? Mas conforme a gente vai indo para 2021, conforme a gente vai indo próximo para minha qualificação, a minha saúde mental começa a piorar. Só andando aqui, a qualificação é a primeira grande etapa de um mestrado. É um momento onde você precisa juntar toda a fundamentação teórica, todo o projeto da pesquisa, vai escrever no formato de artigo e vai apresentar isso para uma banca. Então, a qualificação é o primeiro desafio onde você precisa mostrar toda a sua pesquisa e o objetivo de para onde você está indo com a pesquisa. Para mim, eu considero que foi uma vitória, porque por muito pouco eu não consegui entregar a qualificação. Por coisa que eu já vou falar agora no vídeo. Mas, assim, foi por muito pouco, e eu ter conseguido apresentar a qualificação foi uma vitória gigantesca. Enfim, volta no meu vídeo. Eu sempre tive problemas de procrastinação, e isso tem a ver com o meu TDAH, mas eu sempre soube lidar com isso, sabe? Eu sempre soube, por mais que eu tinha um problema de procrastinação, eu conseguia dar um jeito de fazer as coisas a tempo. Conforme foi indo para as últimas matérias do mestrado, foi cada vez piorando mais isso. E tinham dias que eu não saía da cama. Eu dava aula na época, né? Então tinha alguns dias que eu simplesmente ligava pra diretora, ou mandava mensagem pra diretora e falava: olha, eu não tô legal hoje. Eu dizia que tava, sei lá, com algum problema de saúde, porque você tem que dar alguma desculpa. Foram momentos bem complicados, né? Demorou muito pra eu perceber que eu precisava de ajuda. E finalmente eu ia buscar ajuda. Eu ia falar com um psicólogo. E quando eu cheguei ao ponto de ir falar com um psicólogo, eu já estava a um ponto de pensar em tirar minha vida. Pensar em desistir de tudo. E felizmente eu tenho uma rede de apoio muito forte aqui, principalmente com a minha mãe. Com o tratamento, a gente conseguiu reverter um pouco disso. Mas foi uma série de fatores. A pressão de publicar, com certeza, era um dos fatores. A pressão de escrever, a pressão de fazer algo de fazer a pesquisa que eu não tinha 100% certeza, que eu tinha que aprender mais, eu tinha que pesquisar mais. Mas não foi só isso. Foi o fato de que eu tava dando aula enquanto a gente tava ainda em pandemia.
E vários fatores. O fato é que o mestrado e a pressão do mestrado tava piorando tudo. Porque foi um momento que eu comecei a perceber melhor como é a academia, né? E, muito ironicamente, a última matéria que eu tive. Então eu já tinha todas as matérias do mestrado feitas. Só faltava eu terminar a minha tese e apresentar. Essa última matéria foi educação ambiental. Enquanto eu tava fazendo essa matéria de educação ambiental, eu comecei a refletir pra mim a dificuldade que eu tava tendo de produzir, o que eu realmente queria pra mim. Será que fazer pesquisa pra minha vida inteira era o que eu queria? Ou será que o que eu realmente queria era falar sobre ciência? Sabe, boa parte dessa minha vontade de fazer mestrado era para eu dar aula em faculdade, porque em aula em faculdade eu vou estar falando sobre um assunto que me interessa, porque eu fiz mestrado em um assunto que me interessa, para pessoas que têm mais interesse, pelo menos um pouco, né? E durante a educação ambiental eu paro pra pensar, por que eu não faço palestra? Por que eu não faço divulgação científica na internet? Por que eu tenho que fazer pesquisa? Eu preciso fazer pesquisa? Será que fazer pesquisa é o que eu quero pra mim? Depois de muito tempo de conversa com o meu psicólogo de tratamento, lidando com a depressão, chegou um momento que o psicólogo, ele diz que boa parte das minhas angústias vem do mestrado. E talvez eu deveria cogitar desistir. E ali foi um momento, foi a escolha mais difícil que eu já tive na minha vida. Eu tinha muito dessa pressão que eu fazia em mim mesmo, porque as pessoas esperavam algo de mim. As pessoas, sempre que eu comentava que estava fazendo mestrado, as pessoas ficavam muito felizes por mim e parecia que, tipo assim, elas esperavam isso de mim, esperavam que eu fosse conseguir, esperavam. E principalmente, né, a minha família, as pessoas ao redor, eu tava com esse sentimento de que se eu desistisse do mestrado, eu estaria decepcionando todo mundo. Talvez pra quem nunca passou por um momento de depressão de verdade, é difícil você entender o que se passa na mente de alguém com depressão se você nunca passou por algo do tipo. É um desânimo, é uma vontade de você não sair da cama, é uma vontade de você não fazer nada, é uma vontade de... Enfim, algumas coisas me fizeram passar por essa depressão. E com certeza a ajuda profissional foi uma delas, tá? Eu recomendo pra todo mundo que vão em psicólogos, mesmo se você acha que não tenha nenhum problema, né? Porque é importante você manter a saúde mental em dia, sabe? Talvez se eu tivesse ido buscar ajuda antes, talvez eu teria conseguido lidar de uma maneira diferente. Mas não tem como saber. Na hora eu realmente acho que essa era a minha melhor escolha. Chegaram a me dar opções de trancar o mestrado e voltar depois. Só que no estado que eu tava, imagina, trancar e daí eles falam, ó, você tem um ano pra ficar bom aí. Não tem como, né? Não é assim que funciona. Então foram vários fatores. A depressão com certeza foi um dos piores que me fizeram desistir do mestrado naquele momento. É claro que eu poderia fazer o mestrado depois, eu poderia fazer um outro mestrado, né? Agora que eu já tô melhor, eu poderia pensar em voltar a fazer pesquisa. Só que não foi só isso, sabe? Foi uma realização de que não é isso que eu quero. E que tá tudo bem, não ser isso que eu quero, sabe? Parece que foi colocado em mim essa noção de que para eu ser um biólogo de sucesso, eu preciso tá fazendo pesquisa. Eu preciso publicar, precisa publicar, precisa publicar. Mas não precisa. E você não precisa estar ativamente fazendo pesquisa para você ser um cientista, sabe? Eu faço pesquisas para os meus vídeos. Não é a mesma coisa que você publicar um artigo, não. Mas eu não me considero menos cientista, sabe? Eu não sou pesquisador atualmente, mas eu tô fazendo ciência a partir do momento que eu tô divulgando a ciência. Abandonar o mestrado não me fez ficar bem do nada, mas tirou um peso das minhas costas. Foram momentos difíceis, mas várias coisas me ajudaram a seguir em frente. E uma delas foi começar a falar sobre ciência na internet. Esse vídeo ele é mais um desabafo, eu sempre quis falar especificamente sobre isso, sobre esse momento mais triste da minha vida, essa minha experiência com a academia científica. Porque eu amava as aulas. Eu amava ter as aulas. Eu tive aula de
ecologia, eu tive aula de genética das populações, eu tive aula de evolução, eu tive até as aulas de bioestatística, eu tive muita aula que eu realmente gostei de ter elas. Só que tava travado na produção de um artigo que eu não tinha interesse em produzir. Passar por tudo isso foi algo difícil. O ano seguinte, isso aconteceu no final de 2021. O ano seguinte, ele foi um ano muito difícil para mim, né? Mas com tratamento e com acompanhamento, hoje em dia eu estou melhor, né? É muito difícil dizer que você está 100% melhor, mas hoje em dia eu estou melhor. Se tem alguma mensagem que eu quero passar, só se questionar o que você quer realmente fazer. E se você de repente descobre que o que você tinha colocado como plano não é mais o que você quer fazer, tá tudo bem. Tá tudo bem você mudar de plano, sabe? E eu já fiz um vídeo sobre isso, sobre a faculdade, e é a mesma coisa. Eu comecei uma faculdade e descobri que eu não é bem, não quero, eu quero mudar. Tá tudo bem mudar. Se você que é um produtor científico, você faz as pesquisas, eu te admiro demais. Eu te admiro demais por aguentar essa pressão e por estar produzindo a ciência que pode nos ajudar no futuro, desde a entender melhor como os animais funcionam, como a evolução funciona, até a inovações tecnológicas, até a inovações na saúde. Toda pesquisa é importante, sabe? E isso é uma coisa que às vezes a gente não entende, não percebe. Toda pesquisa é importante. Não importa, tipo, você pode olhar para uma pesquisa e achar essa que é inútil, só que num grande contexto, em algum outro ponto, ela pode ser útil para alguma outra pesquisa e avançar alguma outra coisa. Então, toda pesquisa é útil em algum âmbito, entendeu? Esse vídeo ficou um pouquinho mais confuso, talvez, para acompanhar, porque eu não fiz com roteiro. Eu queria que fosse mais uma conversa entre a gente. Eu espero que eu tenha passado um pouco da experiência que eu tive. Eu não quis entrar em muitos detalhes sobre a depressão em si, porque eu sei que é um assunto gatilho, um momento muito tenso da minha vida. Mas obrigado por me ouvirem. Se você tá aí pensando em fazer mestrado, doutorado, eu também não quero que isso aqui seja um vídeo para desacreditar você, para desanimar você. Se você acha que esse é o seu caminho, siga e persista, sabe? Só que se você descobrir que não é mais o seu caminho, tá tudo bem mudar. Eu acho que é sobre isso, sabe? Bem, esse é o começo que me fez ir pra divulgação científica. Mas o que me fez ir de decidir parar o mestrado e chegar aqui onde eu tô agora, isso é um assunto para um outro vídeo. Então vai ser lançado semana que vem, no mesmo horário, provavelmente. Então no próximo vídeo eu irei falar sobre a minha história, o meu trajeto na internet. O que me fez começar a fazer live, o que me fez mudar, o que me fez virar VTuber, o que me fez mudar o conteúdo de live para produzir vídeo, o que me fez mostrar a minha cara aqui hoje. Eu espero que vocês não tenham tido um choque muito grande me vendo aqui em 3D, o debut da minha skin 3D, né? Mas eu acho que essa conversa, ela é muito mais pessoal. Eu acho que eu precisava mostrar a minha cara aqui pra falar disso. Eu peço perdão também pela qualidade. A qualidade do vídeo não deve estar lá das melhores, porque eu não tenho uma câmera boa. Eu tenho só uma webcamzinha aqui. E eu não consegui prender meu celular em nenhum lugar pra gravar coisa. Enfim, é isso aí, gente. Muitíssimo obrigado por assistir o vídeo até aqui. Eu espero que eu tenha sido claro. Se alguma coisa não foi claro, deixem as perguntas aqui no comentário. Eu posso estar respondendo, fazendo short sobre, se necessário. A gente se vê então no próximo vídeo, onde eu continuo a história.